estamos de volta para estudar a segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo. Convido você para que fiquemos juntos 15 minutos meditando nessa palavra, amém? Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele esteja na direção de tudo isso. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica agora conosco nesses 15 minutos, abrindo todo o entendimento, me dando sabedoria para falar, mas fala conosco, Senhor, de um modo que cada um, ao terminar essa meditação, esteja edificado pela Tua palavra. E já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, nós estamos hoje em 2 de Timóteo, vamos ler o capítulo 2. Eu quero ler com vocês de 11 a 13, que a palavra diz assim: Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Deus é fiel. E você? E nós? Nós temos sido fiel com Deus? Deus é fiel e Ele não muda. Lá no versículo 19 a gente lê assim: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que é seu, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Deus é justo. Deus é fiel. E nós? Será que nós somos fiéis? Será que nós temos andado na justiça? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, porque nós temos um Deus de aliança, nós temos um Deus de promessa, um Deus de aliança. Deus nunca falha. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, Ele não vai falhar, porque não é possível Ele falhar, mas nós falhamos. O homem falha muito. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Por quê? Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele, sim. Ambas as partes. Veja no caso do casamento. O casamento, o casal se apresenta diante do líder religioso, ou lá no civil mesmo, lá diante de uma autoridade, diante de testemunha, e ali eles fazem uma série de promessas. Eles assumem um compromisso, né? O noivo assume um compromisso com a noiva assume um compromisso com o noivo. E ali eles fazem uma aliança, até trocam a aliança, né? Simbolicamente, aquele anel que representa esse ato maravilhoso, onde ambas as partes que se amam e se respeitam assumem um compromisso. Da mesma forma, Jesus se deixa de chamar o noivo e a igreja a noiva. Quando a gente vem para Jesus, existe uma aliança. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós acabamos de fazer uma aliança com Ele. Então, o que acontece? A partir daquele momento, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não falha. Mas e nós? Assim como lá no casamento, o casal promete tanta coisa ali no altar e daqui a pouco eles estão falhando, né? Eles não estão cumprindo com o que prometeram. Nós também. Nós falhamos com Deus e de repente nós não estamos cumprindo. A gente disse, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isso. Mas daqui a pouco estou fazendo. Então, Deus se entristece
né? Nós temos aqui na mão o quê? O Velho e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. A primeira aliança não deu certo, não é porque Deus falhou, é porque o homem falhou. Mas agora ele fez uma aliança de sangue. Jesus Cristo se entregou por nós, né? Mas o que acontece? Todos os dias nós sacrificamos Jesus de novo, nós crucificamos Jesus de novo, levamos Jesus na cruz de novo, por falta de compromisso com Ele. Porque Ele tem compromisso conosco e nós. Como é que fica? O homem não tem dado muita importância à sua própria palavra. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai mesmo, minha mãe sempre dizia, ele tinha palavra de honra. Ele honrava a palavra dele, assim como Deus honra a palavra dele. Ele não voltava atrás. Ainda que ele perdesse tudo, ele não voltava atrás, porque ele deu a palavra, e a palavra dele tinha muito valor. Mas o que está acontecendo atualmente no mundo? Pelo menos no nosso meio, a gente vê que as pessoas não têm mais palavra, ela não honra a palavra dela. Ela não assume os compromissos, as promessas que elas fazem para os outros, ela não cumpre. Ela não tem honrado seus compromissos, ela não tem honrado a sua palavra. Ela tem dado um péssimo testemunho, que foi o tema que nós falamos no encontro anterior nosso. Ela está comprometendo a sua personalidade, ela está comprometendo o seu caráter, né? Hoje a gente vê no meio dos crentes que estão sendo pedra de tropeço para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está vendo pastores, a gente está vendo no meio dos crentes pessoas que estão envergonhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas não estão agindo como verdadeiro cristão. Elas não têm compromisso, elas não têm responsabilidade. Antigamente, uma pessoa tinha muita vergonha de ser cobrado. A gente não podia ser cobrado, a gente morreria de vergonha se alguém viesse cobrar a gente na casa da gente. Mas hoje a gente vê pessoal que se diz crente e que não paga conta. Pessoas que se diz crente se vestem de uma maneira pior do que as pessoas que estão no mundo. Pessoas que pregam alguma coisa que não fazem. Elas são pedras e tropeços, sabe? Eu me preocupo sim com a conduta dos ímpios, mas eu me preocupo muito mais com a conduta dos crentes, porque os ímpios, na sua ignorância, Deus levará em conta. Mas para o crente, como Deus pode levar em conta? Porque Ele sabe, Ele tem consciência que está fazendo as coisas erradas, mas Ele prega isso. E com isso as igrejas vão se esvaziando. E as pessoas não querem mais vir para a casa de Deus. As pessoas não querem saber mais de pastor. As pessoas estão denegrindo a imagem dos pastores, dos líderes religiosos. Isso por causa de alguns. E as pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra, as pessoas que com grande dificuldade a gente está levando o Evangelho de Jesus Cristo para ela rejeita e ela sempre joga isso na cara da gente. Ela sempre está falando, mas eu conheço um crente que não paga a conta, eu conheço uma pessoa que se diz crente, mas é pior que uma mulher do mundo. Então, essas pessoas verdadeiramente não são crentes. Essas pessoas não creem num Deus de promessa e de aliança, porque ela não tem compromisso nenhum com Deus. Ela está se afastando de Deus. Ela vai perder as bênçãos do Senhor. E ela está comprometendo o nosso trabalho de divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas vão se afastando de Deus. Mas ainda que as pessoas se afastem de Deus, Deus não se afasta de nós. Muitos têm desistido de Deus. Às vezes a gente está andando pela rua, vê pessoa aí caída na rua, pedindo esmola, vigiando o carro, e a gente sabe que está querendo um dinheirinho para comprar droga, e a gente vai conversar com essa pessoa, e a maioria das vezes são crentes desviados.
Sabe que eles são desviados, deixaram Jesus, deixaram a palavra e caíram no mundo e estão perdidos. Como naquela parábola do filho pródigo. Agora eles estão comendo bolotas de porcos. Mas tem uma coisa, ele sabe como voltar para Deus, porque ele conhece a palavra. Se ele conhece a palavra, ele sabe como voltar a Deus. E ele conhece, porque quando a gente está conversando com ele, ele começa a falar da Bíblia. Ele cita muitos versículos bíblicos. Mas ele deixou a tentação entrar na vida dele. Ele caiu no mundo. Ele se afastou de Deus. E hoje ele está sofrendo. E sofrendo muito. Mas Deus não desiste de nós. Então o que ele precisa fazer? Pedir perdão dos pecados dele para Deus. Clamar ao Senhor. E voltar a ter uma vida correta diante de Deus. E Deus restitui tudo o que ele perdeu. E ele volta. Mas sabe, ele precisa de Deus. Ele sabe também disso, que ele precisa de Deus. Então, irmãos, a palavra de hoje está falando conosco no sentido de que a gente tem que vigiar e orar. E não sair da presença de Deus, não. E fazer aquilo que Deus mandou. Fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque Ele tem um compromisso conosco, Ele tem promessas para nós, Ele tem tanta promessa para nossas vidas. Algumas informações que a gente tem aí, que são 3.573 promessas na Bíblia, nesse livro, todas para nós. Mas nós precisamos cumprir com a nossa parte, nós temos que ser fiel a Deus, não podemos ser adúlteros, né? Deus se abomina com os adúlteros, ele é abominável, olha o Senhor. Tanto é abominável que no caso do casamento, da separação, a única condição que Deus permite separação do casal é a infidelidade, porque Ele é fiel e não admite a infidelidade. Mas ainda que sejamos falhos e fracos, e Deus sabe, ainda que as pessoas se afastem de Deus, se quiserem voltar, Deus está de braços abertos. Ele recebe de volta. Ele está esperando o filho. E diz a palavra que ele se alegra mais com um perdido, arrependido, do que com 99 que já estão salvos. A alegria de Deus é muito grande quando um perdido volta a Ele. Então, aquele que conhece a palavra de Deus, ainda que ele caia, ele pode se levantar. Porque ele sabe que não é o homem que vai levantá-lo. Os homens podem ser até vaso de Deus. Deus pode usar os vasos para ajudá-lo a levantar. Mas ele sabe que atrás daquele homem está Deus. Porque só Deus pode levantar o caído. Só Deus. E Deus levanta com as suas mãos fortes. Quando nós pensamos que estamos pisando num charco de lama, quando nós pensamos que estamos pisando numa areia movediça, a gente vê a mão forte de Jesus para nos tirar daquele charco de lama. Então Deus é poderoso para nos salvar. Ele é grande, Ele é paciente, Ele é todo misericordioso. Basta que voltemos ao Senhor. Basta que voltemos ao Senhor. Porque se nós sairmos da presença dEle, nós ficamos vulneráveis, né? Mas se quisermos voltarmos ao Senhor, tudo será restituído e tudo será recuperado. Mas não vamos passar por isso. Para que nós devemos passar por isso? Nós devemos ficar atentos nas promessas do Senhor para as nossas vidas e devemos fazer a nossa parte para com Ele. Vamos ser fiel a Deus. Vamos ser fiéis. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos assistiram nesse momento e que possamos estar continuando esse estudo na próxima semana. Convido você para estar comigo e estarei orando para cada um que está assistindo essas palavras, esses estudos. Que Deus os abençoe e que jamais deixemos de ser fiel a Deus. Jamais deixemos Deus para procurar outros caminhos. Deixemos Jesus, porque só Ele é o caminho, não há outro. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima semana.